Nessa semana, Porto Alegre recebeu a 41ª edição do Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil. Foram 5 dias de discussões em torno dessa importante questão que envolve todo o setor imobiliário, especialmente o consumidor final. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30% dos imóveis brasileiros possuem algum tipo de irregularidade. Para nos falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Imóvel Class TV o vice-presidente do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, João Pedro Lamana Paiva. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Estamos aqui para conversar sobre esse grande evento que aconteceu durante essa semana, onde mais de 400 participantes estiveram em Porto Alegre para prestigiar e também aprender e discutir sobre a matéria de registros de imóveis. O Instituto de Registro de Imóveis, que está completando 40 anos, eu queria que tu contasse como é que é o trabalho do Instituto, quantos profissionais são ligados a ele. Pois o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, ele foi fundado em 1974. Por um grupo de registradores, inclusive tínhamos 2 registradores aqui do Rio Grande do Sul, e mais de São Paulo, outros lá da Paraíba, do Recife, Salvador e etc. E tal. E essas pessoas fundaram esse instituto a nível nacional, para ter muito mais força nas suas reivindicações. Mas o sistema registral imobiliário, naquela época, nós estávamos com uma lei nova sobre a Lei 6.015, que criou o sistema de matrícula do imóvel, que é a biografia do imóvel hoje, então precisava alcançar todo o Brasil, certo? E como se sabe, esse país é um continente, 8.300.000 km² de área, cerca de 5.700 municípios, com 27 estados, contando o Distrito Federal. Então nós precisávamos alcançar. E aí essas pessoas abnegadas desde aquela época foi levando o Instituto de Registro Imobiliário, que tem um alcance nacional. Nós temos mais de 3.500 registradores imobiliários no país, que desempenham as suas atividades nesses 5.700 municípios. Qual é a atividade do registrador de imóveis? Por que é uma atividade tão importante? Ela é muito importante porque no Brasil, para você se tornar proprietária de um imóvel, você tem que ter o binômio título e modo. O que é o título? O título é a escritura, o título pode ser uma partilha, o título pode ser um instrumento particular permitido em lei. Então, para você chegar a ser proprietária, tem que ter o título. Se você não tiver, você não chega lá. É o caso das irregularidades, da propriedade informal que nós vamos falar. Então, você tendo o título, agora você busca o modo. E o modo é o registro. Que é tão importante quanto, Muito, porque de nada adianta um notário, um tabelião, que é o receptor da vontade das partes, que é um jurista, que está à disposição da comunidade para resolver os problemas, lavrar uma escritura. Essa escritura, para se perfectibilizar, ela tem que ir para o registro de imóveis, porque o registro de imóveis tem por finalidade dar segurança, autenticidade, publicidade e eficácia dos atos que são levados a registro. Daí, então, o binômio, título e modo. Qual é a maior irregularidade nesse caso? A maior irregularidade que nós temos no país são os imóveis que estão na informalidade. Por quê? Isso começou a partir dos anos 60, quando o Brasil começou a despertar, houve o êxodo rural, veja bem, as pessoas, nós tínhamos naquela época em torno de 70% a 80% no campo e 30%, 40%, 60%, 70% na cidade. E o que houve com o êxodo rural? O êxodo, as pessoas saíram dos seus municípios, seus distritos e vieram se cercando das maiores cidades, como o caso da Grande Porto Alegre. Então, com isso, eu tenho a impressão que pela época, Lúcia, não tinha digamos assim, uma perspectiva de ter esse número de pessoas e também não tinha uma programação para controlar esse pessoal. Então, o que aconteceu? As cidades, veja bem, cresceram desordenadamente. Certo? E com esse crescimento, então, vieram as informalidades, entre elas a informalidade de um imóvel. A gente vai seguir falando sobre esse assunto com o João Pedro Lamana Paiva, vice-presidente do IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. A gente já segue para seguir esse assunto, mas você vai ver também.
Os restaurantes temáticos são tendência. Hoje a gente mostra para você 2 exemplos de espaços que, além de funcionais, levaram um conceito na decoração. É daqui a pouco.